Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar. Maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Declare, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar. Maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé que tem um Deus que estende a mão pra me levantar. Nós cremos, Senhor. Sei em quem eu tenho crido e que é poderoso pra fazer até. E essa é a hora. Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Olhamos sempre para o alto, aleluia. Amém? Estamos no nosso terceiro dia de jejum e eu gostaria de estar compartilhando o versículo que fica lá em 2 Coríntios 9, do 6 ao 7, que fala: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará,
E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Agora eu gostaria de estar fazendo a confissão da palavra. Eu não semeio com escassez, porque esta não é a identidade do meu Pai. Eu ceifarei abundantemente sempre, porque tenho semeado com fartura. O Senhor é o meu guia. Ele coloca em meu coração o valor de minha semeadura. Eu ouço a voz do meu Pai e contribuo segundo o que Ele propõe em meu coração. Eu não contribuo com tristeza e nem por necessidade. Eu contribuo com alegria e Deus se alegra da minha oferta. Deus ama e tem prazer na minha prosperidade. Amém? E agora eu gostaria de estar deixando o meu testemunho pessoal em relação à oferta, porque eu realmente descobri que é um privilégio ofertar na casa do Pai, é um prazer ofertar e dizimar. E assim, Deus não tem me abandonado, Deus tem me suprido e ido muito mais além. Além de suprir, Ele tem me abençoado grandemente, mesmo com o nosso cenário atual, eu tenho sido abençoado. E creio que eu vou ser abençoado ainda mais, porque esse ano a gente tem a promessa que Deus tem mais para a nossa vida, amém? Então eu gostaria de estar convidando vocês a declararem na casa de vocês, declare e creia, em nome de Jesus, amém? Graça e a paz, meus irmãos, tudo bem? Você que está aí nos acompanhando, estamos hoje no terceiro dia do nosso jejum e oração, desses 21 dias da nossa campanha. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com você, uma palavra de bênção para a sua vida. Recebemos muito na primeira, na segunda e hoje não será diferente, porque através do Espírito Santo de Deus, Ele tem ministrado através de nós. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Então você que está aí nos acompanhando, quero falar um pouco hoje do que está em João, capítulo 8, versículo 35. O livro de João, capítulo 8, versículo 35, diz assim: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Então o tema desse terceiro dia, meu irmão, é filhos permanecem em casa. Olha que interessante, filhos permanecem em casa. É muito importante nós entendermos que nem todo mundo que está na casa é filho, sabia disso? Nem todo mundo que está no ministério é filho. E aqueles que são filhos são aqueles que permanecem em casa. E a palavra de Deus fala aqui em João que o sinal de que são filhos verdadeiros é aqueles que permanecem na casa. E quando eu me refiro, queridos, a filho, não estou dizendo apenas do contexto ministerial em si, eclesiástico ali, da placa da igreja, essa coisa toda, não. Eu digo e me refiro no que diz respeito à nova criatura, alguém que foi regenerado, alguém que viu a vida de Deus, que encontrou com a graça de Deus e com seu favor imerecido foi transformado, que foi trocado a sua natureza pelo novo homem, uma nova criatura, como diz a palavra. E, meus irmãos, nem todo mundo que está na casa é filho. Eu quero falar aqui, por exemplo, de alguns exemplos. Vamos dar um exemplo aqui de Adão. Adão, por exemplo, foi alguém que não ficou na casa. Ele é o exemplo do primeiro que teve a oportunidade de ser filho e não optou por isso. Quando nós lemos a história de Adão, nós vemos ali que tinha duas árvores, né? Duas árvores, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, sim ou não? E a árvore da vida. E quando nós lemos a história de Adão, muitas pessoas eles começam a focar, né, na questão ali de Adão com Eva, que os seus olhos, né, não foram bons, mas é muito mais importante. E se você parar para pensar, que além de ter sido um teste, a vida de Adão ali no Éden, essa oportunidade que ele teve, foi muito mais profunda do que apenas um teste. Adão teve a oportunidade, de certa forma, de nascer de novo, se ele tivesse comido da árvore da vida e permanecido ali na casa. Mas muito pelo contrário, ele não tomou a decisão correta e acabou sendo expulso da casa.
Então, queridos, Adão, ele é o primeiro exemplo disso. E Deus é vida, e a árvore da vida era a maneira que Adão receberia a vida de Deus, sabe? E eu quero falar um pouco também sobre esse novo nascimento. Não é uma questão apenas de mudança comportamental, querido, presta atenção nisso. Muitas vezes, algumas pessoas, eles querem atribuir o cristianismo ao comportamental. A minha mudança em Cristo, ela é resultado, o meu comportamento é resultado da minha mudança. Mas presta atenção nisso, não adianta eu apenas me comportar se eu não ser regenerado, se eu não nascer de novo, sabe? Vocês sabem que a palavra de Deus, ela realmente transforma, porque quando eu me exponho ao Evangelho, eu sou transformado de glória em glória, eu vou me aperfeiçoando, como diz Paulo, né? E me tornando mais parecido com Jesus a cada dia. Mas o que me faz conseguir ser transformado é minha nova natureza, meu irmão. É isso que eu estou falando. Sabe, esse novo interior que foi trocado, essa peça principal, essa força geradora em mim, que me motivava a pecar, que agora não tem mais. Muito pelo contrário. Quem nasceu de novo, quem é nova criatura, você não precisa ficar falando, olha, é pecado, olha, isso aqui é pecado. Não, ele tem o Espírito Santo de Deus nele, e isso começa a queimar dentro dele, e ele fala, nossa, não estou me sentindo bem em fazer isso, Pablo, cara, eu não, é assim ou não é? Então, queridos, é muito mais do que apenas se comportar legal, do que apenas mudar um hábito, é receber uma vida que nós não tínhamos antes, a vida que nós chamamos de Zoe, né? Uma vida que foi incriada de Deus, da natureza eterna, sabe? E no capítulo de Lucas, capítulo 24, versículo 30, Jesus começa a expor aqui nas escrituras, mostrando algumas coisas interessantes. Olha o que ele diz, Lucas capítulo 24, versículo 30. Aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhe deu. Então lhe abriram-se os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. Queridos, quando chegaram ali, esses discípulos do caminho de Emaús, né, da aldeia de Emaús, eles só tiveram seus olhos abertos quando eles comeram com Jesus, quando eles comeram do pão. O que representa aqui o pão? O pão representa essa vida de Deus. Eles conversavam com Jesus, até sentiam a presença dele no caminho, seu coração, se você ler lá o capítulo de forma integral, você vai ver que o coração deles aceleravam ali, né? Sentiam ali algo diferente ali, por Jesus estar caminhando com eles, mas eles perceberam, ou seja, tiveram a revelação, a chave virou, a mente, a metanoia aconteceu, quando eles comeram. Deixa eu dizer algo para você, você precisa comer dessa vida de Deus, meu irmão, para você ter a sua vida alterada, a sua vida transformada, sabe, o rumo dela alterado, para via glória de Deus, via céu, você precisa comer dessa vida de Deus. E aqui, olha que interessante, enquanto os discípulos aqui tiveram os seus olhos abertos, porque comeram com Jesus, Adão, lá no Velho Testamento, ele, por ter comido da árvore errada, ter experimentado aquilo que não era a vida de Deus, os seus olhos foram abertos, e eles foram expulsos do jardim, foram expulsos da casa. Sabe, querido, isso é muito sério. Então, no Velho Testamento, eles comeram da comida errada, e tiveram os olhos abertos para o pecado entrou. Mas no Novo Testamento, os discípulos comem da comida certa, e os seus olhos são abertos para ver o autor da vida. Uau, meu irmão, isso é muito forte. Quando a gente come da vida de Deus, nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo. É por isso que algumas pessoas às vezes, por que o fulano não muda, Pablo? Por que o Beltrano, sabe, ele vive uma vida desregrada, e vive na célula, e está aqui, ali, está nos eventos, publicação aqui. A pergunta que você precisa fazer é a seguinte: nasceu de novo? Tem frutos de arrependimento? Realmente teve um encontro com a vida de Deus? Ou ele apenas mudou de religião? Eu era católico, agora sou
gospel, sou evangélico. Não, né? E aí, não, mudou os hábitos, o cara parou de beber. Eu já falei isso aqui uma vez, meu irmão. Lá fora também tem técnicas para parar de beber, sabia disso? Lá fora tem técnicas para você parar de fumar, cigarrinho eletrônico, já ouviu falar? Né? Tem técnicas para você largar o vício das drogas, tem técnicas disso, mas aqui, meu irmão, não se trata de uma estratégia comportamental da psicologia, se trata de uma natureza alterada, que gera cura, que gera libertação, que gera transformação genuína, que muda história de casamentos, que muda história financeira, que muda pais que eram trogloditas e se tornam baita exemplos de pais, se tornam pais fantásticos, sabe? Essa natureza nova, inexplicável, baseada no mundo espiritual e não na razão, que a gente precisa entender, que só pode ser ativada em quem nasceu de novo. Eu reconheço, eu creio, confessei com a boca, mas eu criei com o meu coração, e se eu criei com o meu coração, a minha mente foi alterada, a forma de crer e viver e pensar, e a consequência é as atitudes de tudo isso. Então, Adão não comeu da vida, por isso foi expulso. E deixa eu dizer algo para você: a casa é só para os filhos, para os que possuem o mesmo tipo de vida. Presta atenção numa coisa. Ontem de madrugada eu estava conversando com um brother sobre isso, estava passando por um perrengue espiritual. Só que um brother que ele não nasceu de novo, alguém que frequenta, ele é um amante da igreja evangélica, ele gosta das comunhões, ele está sempre ali por perto, ele é um espectador do reino, mas ele não faz parte do reino. Eu expliquei justamente isso para ele. Eu disse o seguinte: meu irmão, para você compreender, você precisa entender que todo o reino fala sobre 3 aspectos. Presta atenção nisso. O primeiro aspecto é uma esfera, um lugar onde reina um soberano. Se você está num reino, seja no reino dos céus ou no reino das trevas, você está dentro de uma esfera, de uma atmosfera ali, de um ambiente. E nesse ambiente tem alguém que manda, tem alguém que comanda, tem alguém que é senhor. Opa, faz sentido? Tem alguém que é dono, que a palavra dele não falha. Então a primeira coisa é essa. Eu preciso entender que se existe um lugar onde alguém reina, existe um soberano, alguém que está sobre todo nome, cultura sobre cultura, reino sobre todos os reinos. Então estou falando de reino dos céus, primeira coisa. A segunda coisa, existe um grupo de pessoas que são súditos desse rei, que são aqueles que servem o rei, aqueles que são chamados para fazer parte dessa comunidade do rei. E a terceira e última coisa é o tipo de natureza que tem nesse reino. Por exemplo, só pertence a um reino vegetal aquilo que é vegetal, e só pertence ao reino mineral aquilo que é mineral. Sim ou não? Você da biologia aí sabe mais do que eu. Então, queridos, primeira coisa, existe um rei. Segunda coisa, existem seus súditos. Não tem reinado sem rei e súditos. E a terceira e principal, existe uma natureza no meio daquele povo. Essa é a natureza divina que eu estou me referindo, natureza dos céus, sabe? E o novo nascimento, meu irmão, é essa mudança de natureza. Natureza, no seu conceito, é aquilo que nós fazemos espontaneamente, sem ninguém nos ensinar. Você já viu alguém ensinando o cachorro a latir? Você que está em casa aí nos acompanhando, já viu? Olha, prepara, moleque. Moleque não, né? Prepara, rapaz. Rapaz também não. Prepara, bicho. Tu tem que latir com 3 meses. Você já viu algum adestrador falando isso? Ele pode até ensinar o comportamento dele, mas não precisa ensinar o cachorro a latir. Sabe por quê? Já está na natureza dele, já está dentro dele, no instinto animal do reino dos cachorros que ele está inserido, o reino animal. Sabe, queridos, isso é para mim e para você. Dentro de nós temos a nova criatura, essa natureza que nós somos nova criatura, essa natureza foi alterada. Então nós temos a mente de Cristo, o Espírito Santo habita em nós.
E agora nós podemos reinar com Ele, como súditos desse rei, dentro desse reinado. Isso é tremendo, meu irmão. Sabe, nós, nesse mesmo princípio, nós não precisamos ensinar um pecador a pecar. Ele vai fazer isso espontaneamente, porque faz parte da natureza do pecador. E quando nós recebemos essa nova natureza de Deus, por ocasião do novo nascimento, não há necessidade de ninguém ensinar o outro a fazer o bem. Isso é natural de nós mesmos. É por isso que a gente não usa o púlpito e nem horas e horas e horas falando aqui que você tem que ajudar o próximo, que você tem que, nesse momento de crise, se você tiver condição de doar cestas básicas, ou de ofertar na vida de alguém, semear ali, ajudar o seu irmão, o seu vizinho. Meu irmão, isso está dentro da tua natureza. Você que nasceu de novo, você tem esse sentimento, fala a verdade, de querer agradar, de querer honrar. Isso não vem de você nem de mim, que nós não somos bons, nós éramos pecadores, nós estávamos do lado de lá, do outro reino, o reino das trevas. E uma vez que nós nascemos de novo, nós fomos incluídos nesse novo reino de Deus, nesse reino de Deus, nesse reino dos céus. E essa natureza pulsa dentro de nós, de queremos fazer o bem, de queremos prosperar, de queremos agradar a Deus. Sabe, isso é muito sério. Outro exemplo, falamos de Adão. Segundo exemplo que eu quero citar, Caim. Caim é outro exemplo de alguém que teve a oportunidade de ser filho e não quis, e por isso foi expulso. Caim não ficou em casa. Olha o que a palavra diz. O exemplo de Caim, de alguém que foi expulso aqui da casa. Ele também não ficou em casa. Ele ficou em casa, não ficou em casa porque não creu no sangue. Presta atenção nisso. O sangue de Abel clamou da terra, meu irmão, como a Bíblia fala. E só tem duas maneiras de você se achegar a Deus, presta atenção nisso. Ou você se achega a Deus pela justiça própria, com seus pecados, ou você mostra o sangue. Sabe o que é mostrar o sangue? É o sangue do Cordeiro derramado na cruz. O inimigo, ele mata, rouba e destrói. E ele faz isso baseado nos pecados, porque o salário do pecado é a morte. E aí ele chega até mim, ele chega muitas vezes até a sua casa e quer te levar, quer te destruir. Só que é a hora que você se achega e mostra o sangue. E quando você mostra o sangue, acontece quando o povo do Egito era perseguido, que passou o sangue nos portais. A peste tem que correr pelos 7 caminhos, meu irmão. Sabe? A escassez tem que vazar fora. Sabe? A doença não pode permanecer. Ela pode até entrar, mas ela não permanece, porque o sangue expulsa ela. Sabe, meu irmão? Isso é muito sério. E Caim, ele preferiu mostrar, sabe, a sua justiça própria, os seus argumentos, a sua razão, a sua opinião própria, em vez de se achegar, sabe, e falar: Deus, me perdoa, eu matei meu irmão, sabe, me perdoa, eu fiz coisa errada, Deus, sabe, eu quero continuar. Não, Caim escolheu o caminho inverso. Sabe, meu irmão, ele não ouviu o clamor do sangue do Cordeiro clamando no altar, simbolicamente aqui o sangue do irmão dele. E quem não entende o sangue, ele não permanece em casa, porque ele não é filho. Quantas vezes você já ouviu as pessoas falarem: eu saí da igreja por isso e por isso, por aquilo. Eu não sou mais cristão por isso, por aquilo, porque eu me decepcionei, porque eu me frustrei, porque não sei o que lá. Não entenderam o sangue. Estão ainda na base do argumento natural. Não entendeu o sangue do Cordeiro, meu irmão. E se achega com justiça própria. Ei, não cometa esse erro. Não cometa esse erro, meu irmão. Muitos gostam de pensar que a adoração, né, é um sinal de quem nasceu de novo. Mas olha a história de Caim e Abel. Nós vemos aqui que ambos deles eram adoradores. O problema é que apenas os filhos adoraram na posição correta. Apenas quem é filho sabe a posição correta de adorador dele. E qual que é essa posição correta, Pablo? Quando eu me achego diante de Deus, em vez de me achar sem pecado, eu trago comigo o sangue do Cordeiro. Aleluia, meu irmão. Isso é muito forte, sabe, meu irmão? E Gênesis capítulo 3 fala sobre isso. Fala sobre também Adão. Depois que Adão e Eva pecaram, eles permaneceram
perceberam que estavam nus e tentaram fazer roupas de folhas da figueira, né? E Deus então mata o cordeiro e dá a sua pele e faz roupa para eles. E aquele cordeiro aponta para o Senhor Jesus, porque o homem não pode se apresentar diante de Deus sem o poder do sangue do cordeiro. Olha que simbologia fantástica em Gênesis 3. A folha da figueira foi pelas próprias mãos dele, foi iniciativa deles, foi ideias dele, foi do braço deles, veio deles. Mas a pele do cordeiro emolado por Deus foi a roupa que Deus colocou com o sangue derramado do cordeiro. E aí sim, eles foram aceitos para voltarem a conversar com Deus. Isso é fantástico, meu irmão. Isso fala de ser filho ou apenas ser servo. Quem só é servo, não permanece não. Sabe por quê? O servo, ele não nasceu de novo. Ele faz, mas não conhece para quem ele faz. Ele não entende que é filho. Ele se sente como apenas um empregado. Isso é muito ruim. Sabe, quando o homem traz o sacrifício sem sangue, ele está dizendo: eu não sou um pecador, eu não preciso do sangue para me cobrir, eu não preciso que o inocente morra por mim, o culpado. Eu não sou o culpado de fato. Pelo meu próprio desempenho, eu posso satisfazer a Deus. Esse é o significado do caminho de Caim, meu irmão. E é uma religião baseada em obra humana. E vou dizer para você, como é pesado viver assim, meu irmão. Como é difícil, como é fardo, esse fardo, como ele é grande, esse fardo de caminhar segundo a sua própria justiça, sem receber o sangue, a couraça da justiça, como diz Efésios. Foi Ele que nos deu a couraça da justiça, sabe? Quando isso acontece, nós somos expulsos de casa. Não há lugar na casa para aqueles que ignoram o sangue, meu irmão. É por isso que eles vão embora. É por isso que eles não conseguem chegar até o fim, sabe? E algo terrível aqui a respeito da diferença entre filhos e apenas aqueles que estão na casa, que é o que nós chamamos de inveja. A inveja começa a ser algo que começa a crescer no coração daqueles que não são filhos. E o Senhor disse que os servos não permanecem em casa, porque o problema dos servos é que eles têm inveja dos filhos. Queridos, a Bíblia fala em Isaías capítulo 14, versículo 14, que o diabo queria ser semelhante ao Altíssimo, e Lúcifer atacou o homem por causa da inveja. E ele encontrou ali no jardim alguém que era semelhante ao Altíssimo, e imediatamente a inveja o levou a destruir a imagem de Deus no homem, simbolicamente ali por Adão. E agora nós encontramos então Caim da mesma forma, cheio de inveja de Abel, porque a sua oferta foi recebida e a dele não, né? Porque Abel tinha ali um favor sobre ele. Ei, talvez Abel nem agradava tanto assim, nem era tão bom como a gente pensa que é quando lê na Bíblia. Mas uma coisa eu te falo, certeza: Abel conhecia o pai, Abel sabia que era filho, ele tinha um favor de Deus, meu irmão. Isso é muito sério, sabe? Ele tinha aceitação por causa do sangue. Mas o resultado é que a inveja mostra a realidade das coisas. Caim não era filho, por isso aquilo que estava no coração dele, que é a inveja, foi acendido, foi colocado para fora e revelou aquilo que estava oculto, sabe, queridos? Mas Deus é tão generoso, né? No capítulo 7 de Gênesis, capítulo 4 de Gênesis, versículo 7, Ele ainda dá uma segunda chance. Ele fala para Caim: meu filho, rapaz, se procederdes bem, não é certo que você será aceito. Se todavia procedestes mal, eis que o pecado jaz à porta. Olha que top, meu irmão. Deus não queria, não era a vontade dele que Caim se perdesse, sabe? Mas ele não quis aproveitar a oportunidade. E muitas vezes acontece com algumas pessoas dentro da casa. Em vez de aproveitarem a oportunidade que jaz à porta,
eles preferem ficar com o pecado que habita neles, que jaz à porta, e não recebem a palavra, onde ela garante que ele é filho se ele crê, baseado no sangue do Cordeiro, na graça, no favor imerecido. Eles preferem ficar com sua justiça própria e serem apenas servos, apenas meros frequentantes da casa do Pai, e não entenderem que são filhos, e acabam indo embora, mais cedo ou mais tarde. Sabe, queridos, são tantos outros exemplos, não dá tempo de citar tudo aqui, mas em outras palavras, eu quero dizer para você: use o Cordeiro sempre na sua vida, e ofereça o sangue, porque se você fizer assim, você será filho, e ficará na casa para sempre, permanecerá na casa. Se você usar a sua justiça própria, se você usar o seu, o seu argumento natural, as suas teses racionais, você não vai conseguir, meu irmão. Você vai definhar, seu navio vai naufragar. Use o sangue do Cordeiro no seu casamento. Deus, eu não mereço, eu sou pior que a minha esposa, me transforma, pelo amor de Deus. Deus, pelo amor de Deus, traga mudança, ativa essa nova natureza na minha vida financeira também, que eu possa ter domínio próprio, gestão, que eu possa crer na multiplicação. É isso que a palavra está falando, que eu possa crer que o Senhor é meu mantenedor, e não o mercado, não a economia, não meu patrão, que tudo que eu faço é para a honra desse sangue que foi derramado na cruz. Aleluia. Ismael também é outro exemplo aqui, que não ficou em casa, e tantos outros exemplos, queridos. E eu preciso dizer para você, para a gente caminhar aqui para o final dessa palavra, que os verdadeiros filhos, talvez você está falando assim: Pablo, e o que acontece com aqueles que vão embora? Eles não são filhos, então? Se você usar o exemplo do filho pródigo, você vai perceber que quem é filho, uma vez que mesmo que ele saia, ele volta para casa, meu irmão. Mais cedo ou mais tarde, ele volta para casa. A Bíblia fala no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 19. João diz que se alguém não permanece, é porque não é filho. E a prova de que somos filhos é de quem permanece na casa. Ele diz assim: eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Olha o que João está falando. Então, a Bíblia fala, significa que eventualmente, meu irmão, pode ser que alguém vai se desviar da casa e sair da casa, mas na verdade é que em algum momento, se ele é filho, baseado na palavra de Deus, no que João fala, do que Paulo fala e tantas outras referências ligadas a isso, eles vão voltar, eles voltam. Meu irmão, muitos irmãos, eles ficam muito preocupados no contexto aqui da paternidade espiritual, mas é muito importante nós entendermos, na verdade, a irmandade espiritual, porque quem é filho, nasceu de novo, e se ele nasceu de novo, assim como eu e você que está assistindo aí, ele é nosso irmão, e se ele é meu irmão, não tem como ele deixar de ser filho do mesmo pai. É muito sério isso, meu irmão, e eu quero aguçar a sua fé. Você é filho, ou você tem se comportado como servo? Você realmente vive essa natureza de filho, de herdeiro? Ou você, até é filho, mas está afastado, da casa do pai, está afastado da presença? Meu irmão, é tempo de você voltar, é tempo de você retornar. Você não vai encontrar o que você está procurando lá fora, assim como o filho pródigo. Ele gastou a sua herança lá fora, fez tudo lá que achava ser importante naquele momento. O que aconteceu com ele? Ele volta, e quando ele volta, ele até pensa: nossa, pelo menos se eu voltar como empregado do meu pai, ainda é melhor do que a situação como eu estou. Mas o pai é pai, meu irmão. Ele reconhece quem é filho. E o que ele faz? Ele vem e faz uma festa, coloca sandálias novas, vestes novas, coloca um anel, que simboliza ali a herança
o sobrenome celestial na sociedade, sabe? Quem ele é, da nobreza, da família real que ele pertence. Sabe por que a gente não tem que ficar colocando um rol para quem é filho, para ele não pecar? Ele não peca por causa que existe uma lista de aquilo que não podemos fazer. Ele não peca porque ele olha para aquele lixo, ele olha para a lama, ele olha para aquela porcaria, ele olha para aquilo que não faz parte da natureza dele e fala: eu não faço mais parte disso, isso não cola mais comigo, não rola mais, eu me sinto mal usando isso, fazendo isso, assistindo isso, vendo isso, falando essas coisas. Ele é constrangido pela sua nova natureza, meu irmão. Não é por medo, sabe, de uma maldição que vai cair na cabeça dele, não. Entenda isso. É pela revelação que há naquele que é nova criatura. Aleluia. Então, queridos, muitos irmãos ficam preocupados numa questão dessa paternidade, mas a verdade é que nós temos que muitas vezes entender que nós apenas somos irmãos mais velhos uns dos outros. Muitas vezes nós somos apenas alguém que tem uma experiência maior no reino dos céus, e que precisamos olhar para o irmão mais novo e ajudar ele a voltar. Olhar com olhar de misericórdia, olhar com olhar, quando eu olho para o meu irmãozinho, para minhas irmãs, eu tenho 4 irmãs, uma apenas mais velha do que eu, biologicamente falando, e todas as vezes que elas se achegam a mim, eu tento ajudar elas, seja de qual for a forma, sabe, porque irmão é assim, meu irmão. E a mesma forma no reino dos céus, precisamos ajudar uns aos outros. Por causa de alguns irmãos mais velhos, rabugentos, muitos gostam de dizer que não tem mais fé na igreja, em nenhum lugar, sabe? Mas nós não fomos chamados a crer na igreja, meu irmão. Não é fé na igreja que nos salva e nos transforma, mas é a fé no Pai e na graça superabundante nele, sabe? Se você ler as cartas de Paulo às igrejas, todas as igrejas, tinha uns que se embriagavam. Os caras se embriagavam com a ceia, meu irmão. Pensa, levava os restos lá e eles chapavam o coco, como diz o pessoal lá fora. Outros mentiam, outros fofocavam. Igreja é igreja e mundo é mundo, desde antes de Cristo, meu querido. Então a nossa fé não é baseada no comportamento desse grupo, por mais que quanto mais nós temos fé no Cordeiro, no sangue, no Pai, o nosso comportamento, nosso estilo de vida é alterado, mas não é isso que nos dá a base para continuar e permanecer na casa. É a fé em quem é meu Pai e não fé nos meus irmãos. Isso tem que ser real na sua vida. Então para de olhar para o seu irmão, para de olhar para o seu líder como se ele fosse alguém, sabe, super fantástico, alguém que não pode errar, alguém, sabe, ei, você vai sair da casa se você continuar caminhando desse jeito, meu irmão. Olha para o seu pai, foca no seu pai, foca no reino dos céus. Nós falamos que é o reino de Deus, então tudo é dele, tudo vem dele, tudo é para ele. Eu tenho certeza que você vai conseguir suportar uns aos outros, como a Bíblia fala. E é muito mais que isso. Deus coloca pessoas fantásticas no nosso caminho, que a gente não, é muito mais do que suportar. A gente consegue amar sim elas, consegue ter muito prazer caminhando com elas, apesar de nós, apesar delas, sabe, porque nosso foco não é nelas, é no nosso Pai, sabe, meus irmãos, a família é grande, e há irmãos de todo tipo, é ou não é? Meu Deus, é cada personalidade, né? Cada um reage de um jeito diferente. Eu tenho, como eu falei, 4 irmãs, e eu tenho 2 filhos. São totalmente diferentes, filhos do mesmo pai, e do nosso caso aqui da mesma mãe, e reagem totalmente diferentes. Tem o mesmo genetipo, sabe? Tem o mesmo DNA, sentido ali da mesma família, da mesma natureza de criação, estão debaixo da mesma cultura, têm os mesmos avós, comem do mesmo feijão, do mesmo arroz, o mesmo contrafilé que chega na mesa para um é o contrafilé para o outro, ou a 100, ou a carne moída, mas mesmo sendo assim, se comportam diferentes. Ei,
nós precisamos avançar nisso. Cada um é de um jeito. Mas o mais importante é que nós temos a nossa fé baseada no nosso Pai. Esse é o sinal. Que há irmãos de todo tipo, mas o grande sinal dos filhos verdadeiros é aqueles que permanecem em casa. Este é o lugar dos filhos, na casa do Pai. Independente do que acontecer, eu permaneço na casa do meu Pai. Eu permaneço, eu continuo, eu não cesso, sabe? Eu chego diante dele e mostro o sangue, e creio no sangue, e nesse favor imerecido. Aleluia, glória a Deus. Essa é a palavra do terceiro dia. Eu quero convidar você agora, nós vamos passar aí agora, ter um momento de adoração. Lembre-se disso, quando você estiver adorando, é muito importante você entender, meu irmão, que as canções que nós usamos aqui para adorar, ela passa por um filtro, no contexto da letra, e nós usamos canções que falam sobre Deus, que falam sobre quem Ele é, sobre as características do nosso Deus. E quando você canta, quando você adora, você diz e declara essas verdades, o poder de Deus vai entrando na sua vida, o poder de Deus vai transformando você, e essa natureza dessa nova criatura que é você, que sou eu, começa a ser ativada, e o Espírito Santo começa a ser ativado. E a Bíblia fala que o Espírito Santo traz consigo os frutos do Espírito, e você começa a sentir eles: a paz que excede o entendimento, o amor, sabe, longanimidade, paciência, mansidão, o domínio próprio. Essas coisas são para aqueles que são filhos, e quem é filho permanece na casa do Pai. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, e não se esqueça, somos filhos, cremos no Pai, e por isso permanecemos com Ele até o último dia, no nome de Jesus. Amanhã nós temos mais uma palavra, não se esqueça, às 20 horas estaremos aqui online novamente, estaremos no quarto dia. Não se perca, aproveite, chegue na hora, receba tudo que Deus tem preparado para você nesses dias, meu irmão. Eu creio que no final desse jejum nós teremos muitos testemunhos poderosos aqui. Basta você crer e se apropriar de cada porção que está sendo liberada nesses 21 dias, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor agora. Até mais. Mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho uma missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz.
pra me levantar.